TRXF11, o fundo de real estate da TRX. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 3 de setembro de 2025, continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem uma situação de movimentações de compra e de venda de ativos. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Lembrando que o fundo teve início das suas atividades lá em 2019, tem hoje 203 mil cotistas, a cota patrimonial a R$ 101,52, 74 imóveis no seu portfólio, um valor patrimonial hoje na casa de 3 bilhões 298 milhões, 24 inquilinos, uma ABL total de 731 mil metros quadrados, um prazo médio dos contratos de 14,28 anos, um valor patrimonial por metro quadrado no varejo de R$ 5.060, na saúde R$ 18.907, no logístico, R$ 5.203, 0,22% de vacância física, 0,42% de vacância financeira, um valor médio de locação por metro quadrado de R$ 31,27 no varejo, R$ 120,87 na saúde, R$ 36,16 no logístico. E na data que eu gravo com vocês, o TRXF11 cota na B3 a R$ 100,64, dentro do seu valor patrimonial, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11,45%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em TRXF11, ele teria hoje R$ 1.186,80. Tudo isso porque a cotação do fundo aqui no mercado secundário deu uma boa movimentada, principalmente agora no último ano, saindo inclusive lá na casa de R$ 94 e oscilando bastante, chegando já inclusive a R$ 105 em março de 2025, decresceu novamente, abrindo aí uma possível oportunidade para aqueles que gostam do fundo, quando ele chegou aos R$ 96,97 agora em agosto de 2025, mas desde então buscou uma pequena recuperação, já agora dentro do seu valor patrimonial de R$ 100,64. Em relação à última distribuição do fundo, segue 93 centavos por cota, será paga agora, no dia 14 de outubro de 2025, fazendo um yield mensal de 0,94, anual de 13,23%. Conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10, o TRXF11 consegue superar apenas em pequena medida o IPCA e o IFIX, mas ainda não supera o CDI, retornando no período 18,68%, enquanto o CDI retornou 25,43%, já o IPCA 9,56% e o IFIX 12,36%, então ponto relativamente positivo. Por enquanto fica a rentabilidade do TRXF11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta o avanço e aprovação e o início da 12ª emissão de cotas, com aprovação e início agora da captação na casa de 2 bilhões para investimento na aquisição e desenvolvimento de imóveis que já fazem parte da carteira do fundo. Emissão esta que foi anunciada ao mercado agora, no dia 26 de setembro de 2025. Com um possível lote adicional de 50%, a emissão registra um potencial na casa de 3 bilhões, excelente, o TRXF11 praticamente dobrando de tamanho, né? Em relação à movimentação de compra e de venda de ativos, a gestão comenta também que divulgou ao mercado no dia 11 de setembro a conclusão da aquisição do galpão do Mercado Livre lá em Araucária, no Paraná. Este galpão que também é de propriedade lá do HSLG11 pelo valor total de R$ 207.934.000. Esta operação deverá gerar um dividend on cost nos próximos meses de 12% ao ano e também no dia 15 de setembro o fundo também concluiu a aquisição da loja Açaí Atacadista lá em Aparecida de Goiânia no valor de 59 milhões e um cap rate estimado de 8,5% ao ano. Estes ativos fazem parte do pipeline na 11ª emissão e possuem contratos atípicos de locação com prazo de 10 e 20 anos respectivamente e contam com multa rescisória equivalente a um saldo total de remanescente contratual. Já em relação à distribuição de 93 centavos por cota, a gestão destaca o dividend yield mensal de 0,94, 11,31% na distribuição de dividend yield anual. Este pagamento, como comentamos, será realizado agora no dia 14 de outubro de 2025
E em relação ao guidance, pessoal, segue lá entre 90 centavos na banda inferior e 93 centavos na banda superior até dezembro de 2025. Já em relação às movimentações aqui do fundo, a gestão comenta que em relação ao número de cotistas, ele superou os 200 mil pela primeira vez na história do TRXF11, ponto positivo. E em relação à 12ª emissão de cotas, a gestão destaca que ela tem como objetivo principal a captação dos recursos necessários para o desenvolvimento de ativos que já são de propriedade aqui do fundo e também para a aquisição e desenvolvimento de ativos imobiliários ainda em fase de negociação e processos de diligências. Então, é bem provável que apesar destas movimentações de compra e de venda de ativos, venha aí também mais compra de ativos com praticamente o dobro de tamanho do fundo. Ele saindo aí na casa de 3 bilhões de valor patrimonial, chegando a possíveis 6 bilhões após a 12ª emissão de cotas. Lembrando que esta emissão de cotas tem um montante inicial de oferta de 2 bilhões, tem um montante adicional aí também na casa de 50%, podendo chegar então à casa de 3 bilhões. Lembrando que o preço da subscrição é de R$ 100,33, tem um custo unitário de oferta de 13 centavos por cota, então o preço da emissão unitário sai na casa de R$ 100,20. Em 6 de outubro, inclusive, e até o dia 16 de outubro de 2025, inclusive, junto à B3, e até o dia 17 de outubro de 2025, junto ao escriturador de cotas, aquele que se interessa por esta emissão tem o período para exercer o seu direito de preferência. Lembrando que o fator de proporção é de 0,61, o que corresponde a que cada cotista que possui 2 cotas poderá exercer o direito de uma cota no direito de preferência. Então, é importantíssimo aquele que se interesse pela 12ª emissão de cotas do fundo, ficar atento aos períodos aí do período de exercício da preferência. Em relação ao pipeline, como já comentamos, visa a aquisição dos principais ativos aqui para aquisição dos imóveis que já se encontram no portfólio do fundo e também aqueles que se encontram em prospecção. E em relação a estes ativos, a gestão destaca aqui que tem como objetivo a aquisição de diversas lojas, principalmente de renda urbana e de varejo Big Box, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, tem aqui também em Recife, Belo Horizonte, tem aqui também em diversas localidades, tem em São Luís do Maranhão, tem nas regiões Nordeste e Sul do Brasil, enfim, além de uma aquisição logística que conta com 3 galpões, finalizando um total de 36 imóveis, 2 bilhões 380 milhões, ponto extremamente positivo. Em relação ao valor a pagar em cotas no âmbito da 12ª emissão, é de 1 bilhão 910 milhões, então o TRXF11 copiando aí basicamente a estratégia que conhecemos lá do GGRC11, fazendo aquisições através da impressão de dinheiro com a emissão de cotas, o que é ponto positivo. No pré e também no pós-emissão, como verificamos aqui, o fundo passa de hoje de um valor total investido em imóveis de 4 bilhões e 200 para 6 bilhões e 622 milhões e o valor patrimonial saindo na casa de 3 bilhões 285 milhões para 5 bilhões 285 milhões, uma variação positiva de 60,87%. Já em relação às conclusões das aquisições, como comentamos, o galpão do Mercado Livre lá em Araucária, no Paraná, foi adquirido agora, no dia 11 de setembro de 2025. A operação tem um contrato de locação atípico com prazo de 10 anos e o valor total da aquisição foi de 207 milhões, sendo 105 milhões pagos na data da assinatura do contrato, 101 milhões serão desembolsados em 2 parcelas semestrais e consecutivas de 50 milhões e 900 mil reais. O imóvel foi adquirido pelo valor total de R$ 5.203 o metro quadrado e o TRXF11 fará jus a 100% da receita de locação do aluguel a partir do primeiro pagamento, que é ponto extremamente positivo. Já em relação ao Mercado Livre, este já comunicou ao TRXF11 que possui o interesse em expandir o galpão, o que tem um potencial de majoração da rentabilidade dessa operação para os investidores aqui do TRXF11,
ponto extremamente positivo. No dia 15 de setembro de 2025 foi anunciada a conclusão da aquisição de uma loja do açaí atacadista em Aparecida de Goiânia, como comentamos, ponto positivo, a aquisição no valor total de 59 milhões, 8 milhões foram desembolsados na data da assinatura do contrato, 51 milhões a serem desembolsados mensalmente em parcelas equivalentes à evolução das obras. Lembrando que, em relação ao valor do imóvel por metro quadrado, R$ 5.710 e o TRX-F11 fará jus a 100% da receita de locação em relação ao seu aluguel. Já em relação aos comentários aqui da gestão, no mês de agosto, o TRX-F11 aportou uma parcela expressiva de sua posição em CRIs no âmbito da segunda emissão de cotas do TRX-Y11 através da compensação de cotas em valor que soma cerca de 52 milhões. Esse aporte deve trazer um impacto positivo mensal impulsionado pela maior diversificação do portfólio final do TRX-Y11, cuja renda recorrente projetada varia entre 12,7% e 16,5% ao ano, além de potencialmente aumentar a liquidez com o crescimento do fundo. O ativo incorporado, que é o TRX Hedge Fund, tem como objetivo diversificar investimentos em classe como FDICs, CRIs, FIIs, ações e SPS através de permutas. Dentre estas, destaca-se o recente investimento do TRX-Y11 em um FII estruturado voltado à aquisição de terrenos do bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo, para futuros empreendimentos residenciais de altíssimo padrão, com uma taxa interna de retorno estimada em aproximadamente 21% ao ano, ponto extremamente positivo. O fundo comenta aqui também que, em relação a esta operação, ele está abrindo mão de 100% da taxa de gestão mensal equivalente à posição que o TRX-F11 possui no TRX-Y11, evitando que haja uma dupla cobrança. É o mínimo que se espera aqui da gestão. Já em relação à DRE do fundo, ele tem para setembro um total de 21 milhões em relação ao rendimento acumulado total, 67 centavos por cota de rendimento acumulado. Lembrando que o total de receitas aqui do fundo desceu de 48 milhões para 42 milhões, então ele sai de R$ 1,25 para agora R$ 1,03, dos quais o fundo distribuiu apenas 93 centavos por cota, contribuindo para o aumento da reserva de 58 centavos para 67 centavos por cota. Em relação à projeção da distribuição até dezembro de 2025, segue lá entre 90 centavos por cota e 93 centavos por cota. Em relação à rentabilidade do TRX-F11 para setembro, total foi de 2,09%, enquanto o CDI líquido rendeu 1,04%, o IPCA 6 0,51% e o IFIX no período 3,25%. Ele teve um aumento considerável em relação à base de cotistas, saindo lá de fevereiro de 2025 de 182 mil para agora 203 mil cotistas, em relação ao histórico de performance do TRX-F11 frente aos índices, considerando a cota patrimonial do fundo retornando 81,29%, já a cota mercado retornando 70,49%, enquanto o IFIX retornando 97,78%, já o CDI retornando 52,97%. Já em relação ao vencimento dos contratos de locação 14,28 anos, ele tem 81% de contratos atípicos e 18% em relação aos contratos típicos. A predominância dos contratos fica aqui para o reajuste com indexação para o IPCA, 82%, enquanto o GPM apenas 5,41%. Agora, para outubro de 2025, 6,28% das receitas reajustadas. Lembrando que para novembro ele tem 12,69% de reajustes, e em relação à alocação dos recursos aqui do fundo, ele tem 70% em imóveis, além de 18% em TRX-B11, ele tem 3,54% em CPUR, 2,88% em renda fixa, 1,81% em fundos imobiliários e 3,15% em CRIs. No segmento de atuação, ele tem a maior exposição para o atacadista,
43,18%, seguido do varejo, 36,81%. Ele tem casa e construção também, 11,33%, e o hospital, 6,89%, além do saúde, 1,79%. Já no perfil dos imóveis, a predominância fica para o varejo, 89%, enquanto o hospital 3,96%, o logístico 5,45% e o saúde 0,49%. Na receita de aluguel por inquilino no mês corrente, a maior exposição segue lá para o açaí, 28,64%, 17,51% para o Grupo Mateus. Já em relação à predominância na distribuição por estado, 45% das receitas ficam para o estado de São Paulo, ele que tem neste estado 41 imóveis, seguido do estado do Goiás, 8 imóveis. Já em relação à estrutura financeira e patrimonial do TRX-F11, vale lembrar que ele tem também na sua composição o TRX-B11, que se somarmos, ele faz hoje na casa de 5 bilhões e meio, somando um total de ativos aqui do TRX-F11 de 4 bilhões e 600 e 735 milhões de ativos para o TRX-B11. Já em relação ao saldo devedor das securitizações, lembrar que ele faz na casa de 1,4 bi, o que leva a alavancagem total do fundo, considerando a estrutura patrimonial aqui do TRX-F11 e também a estrutura patrimonial do TRX-B11, para uma alavancagem total hoje na casa aproximada de 26%. Lembrando que em relação à alavancagem líquida chega hoje na casa de 12,68% e ele tem hoje um total de 51 milhões que ele necessita de caixa para amortizar nos próximos 12 meses. Já em relação ao prazo médio da dívida, 13,14 anos, ele tem 0,37% para amortizar de toda esta dívida agora em 2025, frente ao seu valor patrimonial, um total de 0,24 centavos, 22,49% do saldo devedor total em relação ao ativo total. Perfeito, pessoal? De TRX-F11 é basicamente isso. Bora ficar atentos aí à questão da alavancagem do fundo, porque ela é considerável, na casa de 26%, bem acima daquele patamar que gostamos aqui no canal, de uma alavancagem não superior a 10% de um total de ativos. Lembrando que em relação a toda esta estrutura, ele tem também as emissões de cotas, dos quais ele faz aí a impressão de dinheiro com a aquisição daquele galpão lá em Araucária, que também pertence ao HSL G11, e também a compra do BTS da loja do açaí lá em Aparecida de Goiânia. Por fim, vale considerar também que no âmbito da 12ª emissão de cotas, ele tem a projeção de aquisição de 36 imóveis, num valor total de 2 bilhões 380 milhões, dos quais 1 bilhão 910 ele pagará em cotas no âmbito da 12ª emissão de cotas. Perfeito, pessoal? Lembrando, este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.